Anjo da guarda, existe ou não? O que a Bíblia diz sobre a ideia, sobre a existência de anjo da guarda? Será que há um anjo que nos acompanha desde o nascimento até a morte? Será que cada criança ou cada crente possui um anjo da guarda? E se ele de fato existe, qual é a função desse anjo? Eu quero nesse vídeo responder a todas estas indagações. Mas você, antes de ouvir as respostas para essas indagações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. De acordo com a tradição cristã, cada um de nós temos um anjo da guarda que nos acompanha desde o nascimento até a morte e permanece ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Os pais da igreja ensinavam que cada pessoa tem o seu anjo da guarda. É preciso ressaltar que no Concílio de Trento, a partir de 1545, a Igreja Católica declarou que cada pessoa possui o seu próprio anjo, de modo que o Papa Paulo V inseriu a festa dos anjos da guarda no calendário, que inclusive é 2 de outubro. Há quem diga que os anjos da guarda não se refere a nenhuma pessoa, a nenhum membro da nossa família que morreu prematuramente, nem muito menos alguém que nós conhecemos na vida. O anjo da guarda se trata de uma presença espiritual gerada diretamente por Deus. Mas como descobrir qual o nosso anjo da guarda? Há duas maneiras, segundo os especialistas em anjo da guarda. Por exemplo, se você escutar por muitas vezes, várias vezes, com muita frequência, um determinado nome, talvez esse seja o nome do seu anjo da guarda. Como, por exemplo, se você escutar com frequência o nome Rafael, Sacarael, Uriel, Gabriel, talvez esse seja um sinal de que esse seja o nome do seu anjo da guarda. Uma outra forma de descobrir o dia e o mês do seu nascimento, porque para cada dia do mês tem um anjo da guarda diferente. Por exemplo, eu nasci em 20 de janeiro. Para quem nasceu no dia 20 de janeiro, o anjo da guarda chama-se Ariel. E qual a função dos anjos da guarda? Eles têm o papel de levar as nossas orações a Deus. Inclusive, é Ele quem nos protege, é Ele que nos leva à prática das boas ações, da prudência, da generosidade, evita, inclusive, os exageros e até mesmo a controlar as nossas emoções. Há quem diga que o anjo da guarda fica à nossa direita para nos guardar do pecado e nos assistir. Inclusive, o melhor dia para acender uma vela para o seu anjo da guarda é na quarta-feira. E como funciona esse ritual? Você deve acender uma vela, olhar fixamente para a chama dessa vela e fazer a sua oração ao seu anjo da guarda. Há quem use textos bíblicos para defender o ensino ou a doutrina do anjo da guarda. Quais são os textos que são usados? Por exemplo, o Salmo 34, o versículo 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Um outro texto que é usado para defender a ideia de anjo da guarda é o texto de Atos 12 e o versículo 15, que quando Pedro foi liberto da prisão e ele se dirigiu até o lugar onde os irmãos estavam orando, de modo que quem foi atendê-lo não conseguiu acreditar que era Pedro, pois para justificar a sua dúvida e descrença da libertação de Pedro, disse que não era Pedro, era o seu anjo. Um outro texto que é usado para defender essa ideia de anjo da guarda é Mateus 18, e o versículo 11 e 10, quando Jesus diz, nesse texto, que os anjos no céu acompanham os seus pequeninos. Um outro texto que é usado é o Salmo 91, o versículo 11 e 12. Nesse texto, há uma promessa de Deus dizendo que ele dará ordem aos anjos a respeito do seu povo, a respeito daqueles que o servem, para os guardar, para
não permitir que eles tropecem com seus pés em pedra. Outros textos e outras narrativas bíblicas que são usadas é aquela de 2 Reis, capítulo 6, que diz que Deus mandou anjos para proteger e guardar o profeta Eliseu. Lembra de outro texto? Daniel 6, quando Deus mandou anjo para guardar Daniel na cova dos leões. Esses textos são usados para defender a ideia ou a doutrina ou o ensino do anjo da guarda. Entretanto, será que esses textos estão ensinando sobre anjo da guarda? Na verdade, nenhuma destas passagens que são usadas na Bíblia faz relação a anjo da guarda. Elas são usadas para ajustar-se a essa ideia ou essa doutrina. Mas vejamos o que esses textos de fato estão querendo dizer ou estão ensinando. Primeiro, o Salmo 34 e o versículo 7, quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, perceba, o texto está no singular, o anjo do Senhor. Se esse texto estivesse referindo a anjo da guarda, por estar no singular, esse texto está dizendo que esse anjo é onipresente. E nós sabemos que anjos não têm esse atributo. E para quem conhece a teologia, sabe que essa expressão, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, com o artigo definido, ele é uma referência a Deus, é uma espécie de teofania ou de manifestação divina. O que o texto está dizendo no Salmo 34, versículo 7, é de que Deus protege os que o servem. Outro texto de Mateus 18, do versículo 1 a 10, que fala sobre os anjos que estão no céu guardando os seus pequeninos. Na verdade, a palavra pequeninos aí no texto de Mateus 18 se refere aos discípulos. E o que o texto está dizendo não é que esses discípulos que são os crentes têm anjos da guarda. O texto está dizendo, primeiro, que esses anjos estão no céu, não estão na terra, ao lado ou à direita dos seguidores ou discípulos de Cristo. E o texto está acentuando apenas o cuidado de Deus, de que os anjos estão a serviço de Deus para guardar os seus fiéis ou os seus seguidores ou os seus discípulos. O texto de Atos 12, o versículo 15, quando é dito que não era Pedro que estava lá na porta, e sim o seu anjo, se trata de uma crença judaica, pois os judeus acreditavam em anjo da guarda, inclusive que esse anjo assumia a aparência física do seu próprio guardador, ou daquele que era guardado melhor. E é preciso ressaltar que a Bíblia é muito clara em Hebreus 1 e o versículo 14, pois o texto diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir e guardar os que servem a Deus. Portanto, se os anjos são espíritos ministradores enviados, eles não estão permanentemente ao lado dos fiéis, mas eles são enviados por Deus soberanamente, quando Deus entende que é preciso enviar anjo para lhes guardar. E outra coisa, não posso esquecer, a ideia de que anjo intercede é totalmente antibíblica, porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem, 1 Timóteo 2 e o versículo 5. E você, sabia que não existe anjo da guarda à luz da Bíblia? Deixe aqui os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.